Bem-vindo ao canal Em Comum. É um espaço de pessoas comuns, unidas por um propósito comum, onde nós buscamos a existência do incomum. Que bom que você está aqui. E para nós ambientarmos mais essa situação, eu queria te convidar para nós ouvirmos uma música especial e que vai acalentar o nosso coração. Vamos lá? Ricos e pobres, plebeus e nobres, diante do trono de Deus. Salvos, perdidos, santos, remidos, a face verão de Deus e se renderão. Reis de joelhos virão, louvando a Cristo. Ele é o amor, perfeito amor. Ele é o amor de Deus. Rios e vales, montanhas e mares, seu nome irão louvar. Maravilhoso, amigo bondoso, para sempre irá reinar e se renderão. Reis de joelhos virão, louvando a Cristo. Ele é o amor, perfeito amor. Ele é o amor de Deus. A luz do mundo é Jesus. Venceu lá na cruz e se renderão. Reis de joelhos virão, louvando a Cristo, louvando a Cristo, louvando a Cristo. Ele é o amor, perfeito amor, pois é o amor, amor de Deus. Pois bem, pastor, chegamos então no 6º mandamento. Ok, tudo bem. Não matarmos. Mas nós não podemos matar nada. Então, se nós matarmos o mosquito, a barata, como que fica? A hora que chega uma barata lá na minha casa, eu gentilmente tenho que pedir: olha, barata, por gentileza, queira desocupar o meu espaço
de moradia, porque a senhora não é bem-vinda. É assim que eu devo agir? Olha, eu ia ficar espantado se eu conseguisse encontrar um único ser, porque assim, não vem me dizer que mulher reage de uma vez ou homem de outra. Porque assim, ó, a maioria que eu conheço, quando passa aquele bicho voando perto do seu rosto, olha, barata rodando no chão já é ruim, mas aquela voadora é para morrer. É a pior. Não tem como, né? Essa circunstância do mandamento, não matarás, pode parecer ao primeiro leitor que lê superficialmente, aquela coisa assim, bom, então não dá para matar nada, se mata o mosquito, a barata, mata, né, a minha filha, por exemplo, uns tempos atrás, uns 2 anos atrás, ela estava com formiga, onde ela via uma formiga, ela via, pá, parecia um prazer de, tipo assim, antes ela respeitava e falava, não, filha, não mexe na formiguinha, deixa ela trabalhar e tal. Depois que ela percebeu que era mais forte que a formiguinha, parecia que ela caçava a formiguinha, sabe? Então, algumas pessoas ficam assim, não, mas não pode, que se você matar, você está transgredindo a lei, você está deixando Jesus triste e tudo mais. Mas não é necessariamente nessa circunstância, né? Não é um matar assim genérico para tudo que existe na vida. Ok, então eu vou tocar num assunto agora que tu me fez aí fazer um link. Então, como que fica a questão de nós matarmos um animal para o nosso alimento? Deus mandou que fôssemos vegetarianos, ovo-lacto-vegetarianos, fôssemos veganos, ou podemos nos alimentar de qualquer tipo de carne, uma vez que o senhor está falando sobre esse tema, De não matar. matarás, isso? Olha, é um assunto espinhoso, porém, a gente precisa separar o que é moralmente e eticamente aceito hoje e o que foi orientação divina no passado. Então, existem alguns pontos que nos fazem compreender como que Deus lidou com essa situação no passado, né? E a gente pode remontar isso até mesmo até o dilúvio, porque até o tempo do dilúvio, apesar de existir ali o sacrifício e tal, não existe nenhum vínculo onde o sacrifício serviria também para alimento, tá? Era o sacrifício como uma oferta a Deus. Se eles se alimentavam ou não, até mesmo a gente tem ali recursos, indícios históricos, arqueológicos, de que a alimentação cárnea existe há muitos e muitos anos. Então, sim, mas não temos ali dentro do texto bíblico nenhuma inferência de que Deus permite, então, a alimentação cárnea antes do dilúvio. Porém, no contexto do dilúvio, existia o plano A, que era se alimentem dos alimentos que a relva produz, do que as plantas produzem, do que as hortaliças produzem, do que a árvore produz, mas não tinha o plano B, que era com carne. Era só um plano A. Até porque não tinha-se o problema lá da sustentabilidade, né? Era tudo muito sustentável. Tudo muito sustentável, tudo muito producente, né? Tudo com muito espaço, não existia uma superpopulação e nem mesmo uma industrialização do alimento e tal. Então, assim, plantou, comeu. E independente do suor do teu rosto, colherás o pão da terra. Plantou, comeu. Então, não existe ali indícios de que Deus fale com relação a um plano B, existiu o plano A. Porém, no dilúvio, já começa a existir indícios do plano B que Deus permite, mas ainda existe um plano A. Não é como se Deus tivesse colocado, eliminado o plano A. Na verdade, o plano A, durante o dilúvio, ficou limitado, porque eles ficaram 6 meses dentro de uma arca. Então, dificilmente ia conseguir produzir alimento e tudo mais. E depois que eles saíram da arca, a terra está destruída. A terra está desolada. Onde que você vai produzir? E assim, a gente não consegue imaginar o que foi enxergar a terra do jeito que a terra estava, depois de você ter conhecido uma terra pré-diluviana. Então, o aspecto emocional, não é à toa que Noé planta uma vinha, colhe a uva e faz um vinho. Então, assim, naquele momento, Deus diz o seguinte, que do sacrifício ele teria alimento. Ou seja, dos animais que estão na arca, ele poderia tirar alimento. Porém, sabe uma coisa muito interessante?
Antes do dilúvio, Deus diz o seguinte: vai, constrói uma arca e eu vou levar os animais e você vai carregar esses animais dentro da arca. E Deus diz: 7 animais puros, 7 pares dos animais puros e apenas um par do animal impuro. Opa, pastor, peraí. Desde pequenininha eu aprendi que foi só um casal de cada animal. Não. Como? Tá lá, tá bem explícito em Gênesis, tem um texto bem claro falando sobre isso, que Deus diz o seguinte: vocês vão entrar na arca e junto com vocês 7 pares dos animais puros, ou seja, para Noé já existia o conceito de animal puro e impuro. E se tem 7, é porque existia uma possibilidade de reduzir o seu número através de alimentação. Sim. Porque eram animais, dentro da perspectiva e da ótica divina, que Está não fariam aqui, pastor. mal. Olha lá, Gênesis 7. Isso. Gênesis 7, 1, 2, 3, e vamos lá no 4 e no 5. Interessante, pastor, muito interessante. Só um par do animal impuro, porque não era para ser comido. Por quê? Porque o animal impuro não ia fazer muito mal para nós. Aí você pergunta: e o animal puro faz bem para nós? Ele não necessariamente vai ser a opção de Deus, a opção A. Mas dentro do contexto que estava ali exposto, Deus abre uma opção B, porque o animal tem ali proteínas e tem ali alguns recursos que vão cuidar do nosso corpo. Porém, a melhor solução continua sendo o plano A. A questão maior é que a gente nunca para pensar que a gente está mais próximo de Cristo do que Cristo estava do dilúvio. Então, o que era a vida antediluviana? Qual que era a relação dos animais com o ser humano? E a gente nunca para pensar que o dilúvio também trouxe consequências de relações para com o homem e os animais. Então, eu acho isso tão incrível, porque ao mesmo tempo que os animais tiveram receio, medo dos homens depois, foi justamente o tempo onde que os homens tiveram a permissão do lado B, do plano B. Ou seja, Deus diz: tá, vocês podem pegar os animais, mas eles não vão mais confiar tanto quanto confiavam antes. Não é teologicamente tão claro isso. Ok. Mas a gente junta um pouco das peças. Antes existia uma certa relação diferente entre homem e animal. Depois do dilúvio, o animal já não tem mais essa confiança com a humanidade. Justamente quando Deus diz o seguinte: há um plano B, usem o plano B só enquanto não dá para usar o plano A. Só que o que acontece? Nunca mais a humanidade como um todo volta para um plano A. Hoje a gente está falando sobre veganismo, vegetarianismo, como nem mesmo só uma questão de preservar a vida animal. Eu sei que tem muita gente que fala só por conta de preservar a vida animal, mas tem muita gente falando sobre saúde mesmo, né? Eu conheço muita pessoa que é vegana, vegetariana, mas não se alimenta bem, usa só carboidrato, usa só, né, não se alimenta bem, se alimenta mal, é obeso. Aí Eu vejo vegetarianos obesos. Então, não é uma busca necessariamente pela saúde, mas é assim, pelo respeito à vida animal. Sim. O que é interessante, que eu acho que a gente precisa ter essa discussão na sociedade, talvez contra uma indústria contra a carne, né? Então, acho que até tem uma ação bem interessante e poderosa que eu tenho lido cada vez mais, que é a segunda sem carne. Que uma segunda, onde as pessoas se propusessem a não comprar carne, não comer carne em lugar nenhum, se pelo menos uma parte da população fizesse isso, isso já criaria um rombo para se discutir um pouco mais essa pauta sobre a indústria da carne, né? Então, só que é legal para a gente pensar com relação ao mandamento, que o mandamento não está falando sobre matar o boi para comer, nem a ovelha para comer. Tá bom, então, pastor. Então, vamos lá. Então, o que diz o 6º mandamento, então? Não matarás. Então, eu não devo cometer um homicídio, é isso? Porque dentro do ordenamento jurídico, não matarás, eu faço um link imediato com a prática dolosa ou até mesmo culposa do homicídio. Sim. Dolosa com raiva, premeditando. E culposa, puxa, foi sem querer, eu atropelei, ou então eu deixei cair um tijolo na cabeça dele. Como que explica, então, esse 6º mandamento diante dessa natureza?
O interessante do hebraico é que o hebraico tem formas verbais diferentes do nosso, né? Que nós temos a forma verbal passado, presente e futuro, né? E aí tem o indicativo, eu não sou muito bom em português, mas tem o indicativo do presente, tem o pretérito perfeito, o pretérito mais que perfeito, enfim. No hebraico tem algo muito interessante que é a conjugação do verbo quando existe exagero. Então, por exemplo, falar alto. Então, fale alto é uma conjugação. Grita é o mesmo verbo, mas conjugado de uma outra forma. Então, quando há exagero, então, tipo assim, foi matado. Então, foi lá e matou o animal. É o verbo conjugado de uma forma. Quando fala assim, trucidou o animal, é o mesmo verbo de uma outra forma. Quando fala sobre assassinato, quando se fala sobre não matarás, é sobre assassinato. É sobre morte premeditada, pensada, e ele ainda usa justamente esse tempo, né, de conjugação de violência. Então nós afastamos nós afastamos a culpa. Exatamente. Nós afastamos, eu não pensava fazer isso, eu não queria que tivesse acontecido isso, atropelamento. Isso. Você leu essa semana ou na semana passada, aconteceu uma coisa bem fora do comum, dentro de um set de filmagem de um filme. Sim. O ator Alec Baldwin estava com uma arma carregada e atirou contra uma das diretoras de arte que veio a falecer. Sim. O que apuraram até agora é que é muito comum nos filmes e gravações o pessoal ir para um lugar isolado e ficar brincando de atirar na latinha. Só que o que aconteceu? Esqueceram de tirar a munição real, que eles até explicaram que não é necessariamente uma munição real, mas uma munição que alcança para bater não é festim, que não tem nada. E aí, quando levaram a arma, ele empunhou a arma e quando deu o tiro, acertou a diretora de arte. Isso daí abalou todo o sistema cinematográfico, Hollywood. Acaba, né? Enfim, abalou o mundo, né? Acaba, porque você pensa assim, uma pessoa... e quem conhece, eu não conheço, né? Mas quando você lê a respeito sobre o Alec Baldwin, diz que é uma pessoa extremamente agradável, brincalhona, sabe? Que se dá bem com todo mundo, de ótimo relacionamento. Então, é um homicídio culposo, ou seja, existe culpa, mas não existe intenção. Exato. E a culpa vai ser carregada por ele durante a vida inteira. Porque realmente há um homicídio, há uma morte, há uma desgraça, há algo completamente fora do natural daquilo que Deus nos criou. Mas não é rompimento do 6º mandamento. Inclusive, pastor, dentro do ordenamento jurídico, quando se detecta a culpa e aquela morte causou tanta dor para aquele que a praticou, existe a questão do perdão judicial. A pena dela é o perdão judicial. Olha, eu sei que você matou, mas eu vi que a sua dor foi tão intensa que eu te isento dessa pena. Nossa, então, que incrível, eu não sabia disso. É o perdão judicial. Então, olha a diferença que tem, né, pastor? Mas então vamos lá, explica mais isso. Não é qualquer coisa que se encaixa ao não matar, né, dentro do 6º mandamento. O mosquito, a barata, o boi. É um não assassinarás. E o assassinato, não existe assassinato se não existe antes intenção. Intenção de provocar a morte, provocar a dor, planejar a morte, planejar a dor. E o assassinato, dentro do contexto ali da Bíblia, por mais que não esteja tão claro, ele vai ser abordado de forma mais extensa depois, tanto em Êxodo quanto Levítico, falando o seguinte, peraí, o mandamento é não assassinarás. Para vocês não acharem que tudo é assassinato, se por um acaso tal coisa acontecer, e tem lá em Êxodo e Levítico, dando descrição disso. Uma das relações mais interessantes de descritivo na Bíblia é falando sobre um boi raivoso. Então, o dono de um boi, que sabe que o boi é raivoso e que matou uma pessoa, mas já sabia que ele era raivoso, e ele não toma providências para ninguém passar pelo caminho do boi, ou vice-versa, o boi passar pelo caminho de alguém, consideram ele como doloso, como assassinato. Muito parecido com o ordenamento atual na falta da guarda e cautela do animal.
O que acontece muito com cachorro. Se Cachorro. você tem um cachorro bravo e larga ele na rua e ele ataca, você é Sim. condenado de forma civilmente e criminalmente. E eu diria até assim, porque até a gente chegou a comentar sobre isso, o boi era um instrumento de trabalho, tanto para carregar a força ali para fazer o Transporte. arado, o transporte, e também para a cruza de outros animais, para ter Sim, a mais produção. animais, reprodução. O que hoje é algo que é ferramenta de trabalho e as pessoas acabam utilizando de forma Indevida. dolosa para a morte de outras pessoas? Carro. Muito bem. Então, assim, vou lá, bebi e tudo mais, mas eu sei, eu vou dirigir, eu tenho controle. Se você sabe que álcool tira controle e você acha que você tem controle porque você bebeu, dirigiu, tirou a vida, essa semana mesmo, eu gosto muito de futebol americano e essa semana aconteceu algo terrível. Um jogador muito novo, com um bom nome no futebol americano, estava em Las Vegas dirigindo a 250 km por hora na Ferrari dele, ou um carro desse sentido, dentro da cidade, dentro de Las Vegas. Estava muito, assim, o exame toxicológico dele 2 vezes acima do permitido, e ele dirigiu, bateu na traseira de um outro carro, o outro carro explodiu e matou uma menina de 24 anos ou 23 anos. Então você pensa assim, o que esse menino fez da vida dele? No ordenamento jurídico brasileiro, nós chamamos isso de crime préter-doloso. Eu preternamente estava sabendo que isso poderia causar um mal ao próximo. Sim. Então, se antes do ato, no passado, no pretérito, você sabia que existia a possibilidade e você não tomou nenhuma atitude, tem dolo. Sim. Dentro do contexto aí de Levítico, ele está dizendo a mesma coisa. Porque se você já sabe que o animal tem esse temperamento e você não faz nada, então você vai ser responsabilizado pela morte, como assassinato. Porém, se o mesmo boi, o mesmo touro, nunca apresentou esse comportamento, mas por algum acaso existiu a morte de alguém, não existe assassinato. Sim. Então, é muito interessante que, apesar da lei ser não assassinarás, depois o próprio desenrolar do explicar da lei, que Moisés vai fazer isso através ali de Levítico e a lei, é justamente para explicar, olha, nem tudo é assassinato. Não é só porque alguém estava andando ali na rua e tudo mais, e alguém estava construindo alguma coisa, cai uma parede por cima dele e tudo mais, a família não vai ter direito do olho por olho, dente por dente, né? Talião, Então, a lei de Talião era uma influência muito grande em todo Muito. o mundo conhecido. Então, quando no Sinai chega essa nova perspectiva dos 10 mandamentos, ela vem para dar um a mais para a lei de Talião. Ela é um desenvolvimento, ela é uma evolução que, para nós, é impossível pensar que pessoas escravas, que viveram numa escravidão durante 400 anos, tivessem capacidade, não é capacidade intelectual, porque muito provavelmente eles tinham muitos inteligentes, mas é capacidade cognitiva de desenvolver uma evolução da própria lei que eles viviam. E isso, atualmente falando, nós conversamos isso no meio jurídico sobre doutrinas e jurisprudências. Nós pegamos a lei e nós damos esse plus que você Sim. falou para que possamos salvar mais, proteger mais a sociedade. Sim. E era exatamente que Era isso isso. acontecia. E é interessante porque é divino, porque a lei vem através de um processo divino. E isso a gente não pode esquecer, porque se o assassinato é a premeditação da morte, premeditação no sentido assim de planejar a morte de alguém, então, antes de planejar a morte, existe o desejo de retirar a vida. Porque a morte é a consequência de você tirar algo que a pessoa tem. Respiração, pulsar, a vontade. A gana. É o que a gente chama em direito de animus furandi. Eu tenho uma fúria tão grande que eu emano essa fúria e aí eu cometo o homicídio. E veja que é incrível, porque se você falar... A gente está falando de hoje uma sociedade que já absorveu bastante da filosofia grega, do direito romano, né? E como isso vem se desenvolvendo dentro da nossa sociedade. E quando a gente vê tantos paralelos com uma sociedade escrava sendo desenvolvida num deserto, você diz o seguinte, cara, não tem como alguém pensar que isso é apenas humano, entende?
Eu tenho uma pergunta para falar sobre a questão do escravo, mas eu vou deixar ela mais para frente. Tá. E vamos lá, tu falou de Gênesis, tu falou de Levíticos, mas vamos para um período mais contemporâneo, mais próximo de nós. O que Jesus falou sobre esse boa. mandamento, pastor? Vamos lá. Você sabe que um dos sermões mais famosos de Jesus, que é o Sermão da Montanha, é uma revisão dos mandamentos. O Sermão da Montanha nada mais é do que Jesus dizendo o seguinte: sentem aí, que agora eu vou falar sobre lei, porque vocês não entenderam nada sobre isso. E é muito legal porque Jesus vai trazer um conceito muito mais abrangente, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está expandindo a lei. Eu não estou inventando a roda, você não está inventando a roda, o incomum não está inventando roda nenhuma. A gente está pegando o que Cristo nos ensinou e apenas relembrando, porque a gente às vezes se apega tanto aos 10 mandamentos, que a gente esquece o que o próprio Deus veio depois encarnado em Cristo para dizer o seguinte: deixa eu interpretar aquilo que vocês não conseguiram interpretar. Deixa eu aproveitar e jogar mais doutrina e jurisprudência para vocês entenderem e eu proteger mais vocês. Mais, exatamente, bem colocado. Então, nesse sentido, a gente consegue perceber que no Sermão do Monte, Jesus fala o seguinte: sabe quando você olha para alguém e no seu coração, e você deseja o ódio, você odeia aquela pessoa? Jesus diz o seguinte: no seu coração você já o assassinou, mesmo que você não tenha tirado de fato a vida do outro. Isso me faz, pelo menos, entender ou pensar que quando a gente tem relacionamentos quebrados pelo ódio, ou se exatamente o ódio interfere nos nossos relacionamentos, isso de alguma forma já está tirando a vida, ou a minha, que carrega o ódio, ou até mesmo a do outro, que sofre o ódio. E isso expande tremendamente aquilo que o mandamento diz, né? Pois bem, falando nessa questão de terminologia, atenção internautas ou os incomunautas, podemos chamá-los assim, boa. né? Os incomunautas. Pastor, eu preciso fazer uma correção, uma errata. Antes eu fiz uma alerta de uma palavra, aliás, de um vernáculo, né? De um verbetim, que é em latim, onde eu falei sobre o animus furandi. O animus furandi, pastor, fazendo uma correção, ele é atribuído àquelas pessoas que praticam roubos e furtos. Sim. Bem da verdade, a nomenclatura utilizada, o verbete utilizado é o animus necandi. O animus necandi é daquela pessoa que pratica o homicídio, que ela mata, estando ela sob entorpecimento ou premeditado. O premeditado. Sim, então entendi. é o animus necandi. Não, que é justamente aquilo que a gente estava falando, né? Se a pessoa tem, de alguma forma, uma premeditação, ou ela usa de um entorpecente, já sabendo qual que vai ser, pode ser o desenrolar daquilo, então ela tem dolo. É isso? Isso, exatamente. Sempre com dolo, sempre. Entendi. Ok? Jesus vai fazer essa ponte também, porque quando a gente lembra do Sermão do Monte, que era uma coisa que a gente estava tocando aqui, a gente vê que Jesus está construindo no Sermão do Monte a essência do relacionamento entre nós e também a essência do relacionamento conosco, porque ele fala o seguinte, né? Ele fala sobre felicidade também, no Sermão do Monte, que estão as bem-aventuranças. As bem-aventuranças têm a ver com felicidade que está em mim, mas que essa felicidade é uma forma de viver com o outro. Então, feliz aqueles, e ele vai dando várias relações, bem-aventurados, felizes aqueles, relações que é com o outro, mas que parte de mim. Então, por que é tão importante a gente entender que quando ele fala, se você olha para o outro com ódio no seu coração, você já o matou? É porque Jesus está dizendo o seguinte: a morte em você, porque você carrega, na mesma estrutura que ele está falando das bem-aventuranças, que a felicidade é com o outro, mas também para você, essas partes, quando ele começa a falar dos mandamentos, uma revisitação aos mandamentos, ele está trazendo um novo sentido, justamente dizendo o seguinte: se você odeia o outro e você quer o mal do outro, você está trazendo mal para você, você está diminuindo a sua vida, você está retirando a sua vida. Esse é assassinato. Eu arquiteto o mal e eu convivo com o mal. Isso,
porque a mente não está desligada das nossas ações, né? Então, se você está de alguma forma prejudicando o outro, a sua mente também está ali de alguma forma alimentando isso dentro de você. E assim, eu já passei por situações e casos por conta da minha vida pastoral e também assim até mesmo dentro do meu contexto de vida, onde eu já ouvi gente falando assim: eu preferia que tu tivesse morrido. Principalmente no casamento, eu já vi muitas dessas relações. Por quê? Dentro do contexto cristão, existe uma permissividade para o divórcio, que é adultério, e a gente falou até sobre adultério numa dessas gravações que a gente fez. Ele ainda vai vir depois, né? Mas a gente já fez essa gravação, e a gente fala justamente que o adultério é muito mais do que o ato sexual em si. Porém, o adultério é uma permissão para o divórcio e a viuvez, ou seja, quando o cônjuge vem a falecer. Então tem muita gente que acha mais fácil, em vez de toda a dor de cabeça do adultério, isso e dois, tem muita gente que já odeia tanto o outro dentro da sua casa que pensa assim: era bem melhor se ele só morresse. Aliás, isso é muito presente dentro da violência doméstica. Não tem como eu não falar sobre isso. Sim. Aliás, em Comunalta, recomendo o livro Grito de Eva. O pastor já leu também, altamente recomendo. Muito bom. Aquela pessoa, ela vivencia uma violência tão grande que a pena que ela dá e que está ao alcance dela, dentro dos padrões morais, Sim. né, ou até mesmo espirituais, é o seguinte: eu preferia até que você morresse. Porque se você morresse agora, eu ainda teria uma certa dó de você. Eu ainda lembraria de você com dó. Sim. E, pastor, na minha vivência aí de 22 anos de advocacia, eu já tive casos assim. Sim. Onde essa mulher entra no escritório idealizando a morte, e eu, em vez de fazer um divórcio, eu acabo fazendo um inventário. Porque ela vivencia isso tanto que esse homem acaba morrendo. E eu fico imaginando, né, porque independente para a carga emocional do alívio ou da culpa, porque existem os dois caminhos, todo alívio carrega culpa e toda culpa pode carregar um alívio dentro dessa circunstância, né? Mas, de qualquer forma, o ódio, as lembranças, os desejos, tudo que move a intenção de ver o outro sofrer, carrega em si mesmo um peso para quem está carregando aquele sentimento e também para a relação. Porque não vai me dizer que a relação está normal, está saudável entre duas pessoas que se odeiam. Pode até existir o tal do respeito, no sentido até mesmo assim, um respeito de indiferença, um respeito de distanciamento, mas a relação em si não está trazendo benefício. E quando a gente vai para os mandamentos, a gente está vendo Deus dando a essência da lei, do caráter dele, fazendo menção àquilo que é a vida. Ele está dizendo o seguinte: olha, esses mandamentos aqui é para vocês viverem bem, se relacionarem bem, para vocês terem de fato vida que eu dei para vocês. Então, cada mandamento, ele funciona numa engrenagem muito assim, fina, para que a vida tenha sabor, para que a vida tenha luz, para que a vida tenha sentido. E quando a gente vai rompendo com esses mandamentos, cada um deles, a gente vai perdendo um pouco dessa vida. Aproveitando, então, que tu falaste propriamente no mandamento, existe uma terminologia em comunautas especialistas em português, me corrija, mas eu acredito que esteja no imperativo. Quando Deus fala, ele tem alguns mandamentos que ele inicia com uma palavra e outros especificamente, ele inicia com o não. Não matarás. Está no imperativo. Pastor, por que alguns está no imperativo e outros não? Por que essa diferença? A gente já falou em outros mandamentos um pouco sobre o contexto do povo que chega no Sinai. E a gente nunca pode perder isso de vista, porque apesar da Bíblia servir para nós, ela não foi escrita para nós. Ela não foi escrita para nós. Ela foi escrita em cada porção, cada pedaço, para um povo específico e para um tempo específico. E no contexto, o Êxodo é o livro escrito no momento em que eles estão no início da peregrinação, saindo do Egito, saindo da escravidão,
com medo, fugindo, ricos, confusos, sem saber o que é escolha, o que é ir para cá, para lá. O perfil sociológico e antropológico era totalmente diferente do contexto aqui. Sem dúvida. Okay. E até diferente se você pegar, por exemplo, o que é Deuteronômio, que é o mesmo povo, mas uma geração depois, porque são quase 40 anos depois. Sim. Ao invés de ser o momento da saída do Êxodo, da saída do Egito, eles já são a chegada na Terra Prometida depois daquela geração de 40 anos. Então, durante 40 anos, e isso eu acho muito legal, Deus permitiu que eles estivessem numa terra sem disputa. Quem que ia disputar o deserto? Ninguém. Mas é uma terra que não produz nada. Difícil. Não era um deserto Saara, só areia. É um deserto semiárido, tanto que tem vários lugares que eles param durante anos. Eles ficam parados durante anos. Às vezes, provavelmente, ali de Belpeor e até um período ali, eles ficaram mais do que 10 anos no mesmo lugar. Por quê? Porque tinha água, porque tinha uma vegetação escassa, mas pelo menos assim tinha alguma vegetação. Então, por que eu estou falando isso? Porque eles foram para um lugar que ninguém ia disputar. Para um povo que é escravo, que não pega em armas, que pegava enxada, eles não iam ganhar de exército nenhum. É por isso que quando eles chegaram 3 meses depois da saída do Egito, nas fronteiras da Terra Prometida, eles dizem, não quero entrar, e Deus respeita. Deus diz, beleza, vou levar vocês de volta para o deserto. Algumas pessoas entendem isso como castigo de Deus. Eu já vejo como graça. Deus leva um povo que não tem coragem, não tem brio, não tem vontade ainda, porque ele tem uma mentalidade escrava, para Deus cuidar deles. E aí Deus vai dar comida, vai dar água, vai dar sombra, vai dar calor, vai dar tudo. A roupa não gasta, a sandália não desgasta, eles vão permanecer lá, Deus vai cuidar deles. E uma geração depois, eles vão saber o que é ensinar para os filhos. Não, filho, faz o que você... Não, pode fazer. Olha, a gente tem liberdade, pode ir ali. Então, assim, eles vão descobrir o que é o ter. Então, quando você vê a descrição da própria lei, até em Deuteronômio, já existem algumas mudanças em linguagem de Êxodo. Mas a sua pergunta, por que a linguagem de Êxodo não naquele imperativo? É porque escravo, você não dá para ele oportunidade de escolha e nem mesmo opção. Então, para escravo, você não dá opção. Você pode fazer isso ou aquilo, o que você prefere? Você não faz isso para escravo. E se escravo quiser fazer alguma coisa fora do que você diz, você não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, não vai fazer isso, você faz isso aqui só. Então, Deus dá algumas ordens do que eles deveriam fazer, mas Ele dá a linguagem, boa parte da linguagem não faz isso. Porque eles já estavam predispostos a entender essa linguagem por conta do seu contexto. Mas toda a lei está descrita numa linguagem para escravos, mas reflete um caráter divino. Então, o caráter divino não é escravo. Então, a gente precisa entender a essência da lei. Por isso que a nossa série é muito além. O outro lado da lei. Porque a gente tem a lei, só que a gente às vezes se apega só ao não. E a gente precisa entender qual é a essência da lei para poder retirar aquilo que eu falei. A vida, o cuidado, o carinho, que Deus está descrevendo ali na lei, né? Tá, então mais uma pergunta, pegando um gancho aí que tu está falando. Ok, a essência da lei vai para um caráter divino. Nós sabemos que dentro de um olhar divino, nós temos a vida eterna. Isso. E nós participamos e temos ideia, aliás, participamos de uma situação para que alcancemos a eternidade. Uhum. Qual o motivo de termos um mandamento de morte se nós pretendemos alçar a vida eterna? Me dá essa dicotomia. Porque assim, desde o momento que entrou o pecado, essa essência da lei, que já devia ser descrita tanto para Adão, quanto para Eva, quanto para as criaturas de todo o universo que foi criado por Deus, essa essência estava num relacionamento diário com Deus. Então, o estar com Deus era vivenciar do caráter de Deus e então aprender desse caráter de Deus, que é a sua lei, que é, a presença de Deus. No processo do pecado, o pecado faz separação entre nós e Deus. Deus não se aparta de nós.
Mas o que o diabo, né, o que o inimigo fez foi uma mentira assim: o seu olho vai abrir e você vai ver como Deus. O que aconteceu é que nosso olho fechou ainda mais. Então, o que antes era perceptível para nós, que era o mundo espiritual, os anjos, Deus e tudo mais, se tornou algo não perceptível. Então, a gente já não tem mais esse relacionamento presencial e de desfrutar da companhia de Deus, como são os seres criados em outros mundos e como era para Adão e Eva. O que nós temos? A palavra. O que nós temos? O Espírito Santo, que é a influência divina. Então, o que acontece é que, de fato, a essência desse mandamento, a essência do que Deus falou, serve para todas as criaturas que hoje vivem, né, ainda na perfeição de Deus, para Adão e Eva que eram antes, mas a entrada do pecado fez essa separação entre nós e Deus, e nós não conseguimos mais enxergar a Deus. Então, a palavra de Deus, ela começa a ser passada para nós dentro da nossa linguagem, dentro da nossa realidade. E a nossa realidade, infelizmente, é de morte. Não tem uma coisa que a gente até diz, é um ditado popular: a única certeza que todos têm é da morte. Ainda que a gente saiba que a única certeza que a gente tem em Deus é da vida. Então, é um tanto dicotômico, como você falou, né? Parece antagônico, né? Você tem vida, você tem morte, você tem certeza da vida, você tem certeza da morte. Então, de fato, até mesmo aqueles que não verem a morte e sepultura, quando Jesus voltar, a Bíblia dá um descritivo rápido em Tessalonicenses e em 1 Coríntios, falando o seguinte: que todos nós, num abrir e fechar de olhos, seremos transformados. Esse abrir e fechar de olhos é o sono. Para uns é um abrir e fechar de olhos. Sim. É o sono da morte. Você morre, porque você morre para essa velha vida e você surge um novo ser. Então, de fato, a nossa realidade hoje é de morte. Então, Deus fala nessa linguagem: não mate. Mas a essência disso, quando a gente pensa no caráter de Deus, não tem como ser morte. Porque na eternidade, antes do pecado, ninguém sabia o que era morte. E nos outros mundos criados, porque eu creio que existem, e com os anjos não caídos, não existe morte. Eles observam a morte, mas eles também nem sabem direito o que é a morte, né? Então, e é por isso que Cristo vem e vive isso, né? Porque senão, se ele podia ter resolvido a morte sem morrer. Sim. Mas então as criaturas que não passaram por isso sempre teriam dúvida: será que Deus sabe mesmo o que eles passaram? Então é muito interessante, mas esse é assunto para outra série. Então, a essência da lei ali não é sobre morte, apesar da linguagem ser sobre morte, porque a linguagem é para humano perecível, né? Mortal, para humano que vê a vida se esvair, né? Mas a essência é: dê valor à vida, respeite a vida. O sexto mandamento, se fosse colocado dentro do caráter de Deus, no sentido da linguagem do caráter de Deus, é: respeite a vida que eu te dei, viva a vida que eu te dei, respeite em você e respeite também no outro. E aí, quando a gente vai para isso, aí as repercussões são muito grandes. Eu acho que o respeito, ele dentro desse contexto, ele abrange muita coisa, altos espectros. Porque, né? se o assassinato pode ser o ódio que eu tenho pelo outro, e eu tiro um pouco da vida dele, tiro um pouco da minha vida, então, né, essa contraposição da essência é o respeito da vida. Então é o seguinte: tá, eu posso não gostar de você, mas pelo menos assim, eu vou te tratar com respeito, eu vou tratar com respeito na minha mente, para eu não carregar alguma coisa contra você. Quando a gente entende isso, é um desafio muito maior de relacionamento com o outro e também de respeito a mim. E o sexto mandamento, ele é talvez o mandamento, a gente vai trabalhar alguns outros que vão dar ainda mais clareza sobre isso, mas talvez esse seja o mandamento com maior impacto nas nossas relações hoje, porque se eu entendesse o valor que tem a minha vida que Deus me deu, e eu entendesse o valor que tem a tua vida que Deus te deu, até mesmo a forma da gente fazer negócio, a forma como a gente faz de conversas, de relações, de tudo seria diferente. As garantias sociais. Exato. Que dentro do... E aí eu tenho que falar do ordenamento jurídico, que estão previstas dentro do artigo 5º da Constituição Federal. Se você seguir exatamente aquele artigo 5º, que é enorme, Sim. é o dispositivo maior que nós temos na Constituição Federal, você vai evitar exatamente o sexto
da lei de Deus. Sim. Então, uma coisa, a lei do homem complementa totalmente a lei de Deus, Verdade. porque dentro dessa abrangência, era isso que Deus queria. Olha, quando eu falo não matarás, eu estou cuidando também do teu sócio, eu estou também cuidando das tuas relações e da ambiência que você está inserido. Sim. É isso, pastor? É, porque se você for ver as nossas relações por conta do pecado, elas estão manchadas por um ódio, por uma raiva, por uma relação às vezes assim doentia, que surge muito rápido. Quando a gente vê, nem percebeu como que chegou isso. Então o ranço, sabe, o cansaço, aquela coisa de tipo assim, quantas pessoas, eu ouço isso até com uma frequência maior do que eu imaginava, né? As pessoas dizem o seguinte: só dela falar já me irrita. Só de eu ouvir o tom da voz dela já me irrita. Ou então alguma coisa do tipo assim, a pessoa fala alguma coisa, morra, vai. Então, pode É parecer uma forte coisa, isso. pode parecer uma coisa distante, no sentido de tipo assim, não, eu só não quero ter convivência. Mas se você está evitando a convivência através do ódio, ranço, rancor ou qualquer coisa assim, você está machucando a sua própria vida. Então você quer que eu saia abraçado com a pessoa, marque um piquenique com ele? Não, mas a gente precisava trabalhar as nossas emoções para poder realmente libertar a outra pessoa do meu próprio ódio. O trabalhar as emoções, então a gente cairia dentro da resiliência e da inteligência emocional? Acho que sim. E se você for ver, se a gente pegar cada mandamento que a gente veio até aqui, todos eles trabalham de alguma forma essa nossa questão da maturidade emocional. Então, quando a gente fala de adorar um único Deus, que Deus fala de vem e me descobre, vem e me conhece, vem saber como é que eu sou e tudo mais, essa primeira parte, o primeiro mandamento, está falando justamente de tipo assim, você não precisa se preocupar com o resto, você precisa se preocupar com Deus. E como a gente tem muitas vezes essa dependência do que o outro, do que como, do que, se alguém vai pensar tal coisa, ou se o outro vai imaginar isso, aquilo, Deus diz o seguinte: vem e me descobre, eu te supro. No segundo mandamento, a gente tem Deus dizendo o seguinte: agora que você já me descobriu, vem e convive comigo. Que o segundo mandamento é não ter imagem, e as imagens era aquela relação diária, né? De ir lá, acender uma vela, fazer um rito e tudo mais. São os relacionamentos diários com os deuses. Deus está dizendo: vem se relacionar comigo diariamente. Conversa comigo, passa tempo comigo, separa um tempo especial comigo, vem viver comigo. Agora que você já me descobriu, vem e vive. O terceiro mandamento, que é o nome, que a gente normalmente confunde, o nome tem a ver com a história e com o caráter de Deus. Então, você descobriu, você conviveu, agora Deus diz o seguinte: agora vive essa história que tu tem comigo de maneira consciente. Usa do caráter que eu estou te dando, dessa influência, de maneira consciente, não de maneira vã. Né? Então não é o nome simplesmente. O quarto mandamento é: já que você já descobriu, já conviveu, já está vivendo essa história, deixa eu te dar uma notícia boa: eu vou me derramar em você. O quarto mandamento é: Deus, eu separei um tempo. Existe um templo no tempo, e nesse tempo especial eu me derramo, porque nos outros você se derrama em mim, você me busca, mas nesse eu vou me derramar para você. Sim. O quinto mandamento é a ponte de todas, né? É a ponte entre gerações. O quinto mandamento, que fala sobre honra, pai e mãe, na verdade é Deus falando o seguinte: as gerações mais velhas, elas têm uma responsabilidade de passar um legado, mas elas também receberam uma herança. Então olha como é importante: independente da herança que você recebeu, pega o melhor dessa herança, junta com Cristo, que é os primeiros 4 mandamentos, e aí dá o legado melhor. É uma responsabilidade de ser ponte entre gerações. Então, eu tive uma infância muito difícil, mas agora eu junto isso com Cristo, pego o que há de melhor no meu pai, na minha mãe, no meu padrasto, junto com o que Deus faz nos 4 primeiros mandamentos, e agora eu deixo para os meus filhos um outro legado. Olha que fantástico o quinto mandamento. E não é só ele que fez isso, tá? Eu também estou fazendo. Exato, é o desafio de cada geração fazer isso. Por isso que é uma ponte entre gerações. E é mais interessante, se você for perceber, o quinto mandamento por si só também é uma ponte entre os mandamentos. Porque apesar dos 4 primeiros falarem de uma relação direta com Deus, também fala de relacionamento com o outro, mas é mais com Deus. O quinto mandamento é o relacionamento total com Deus, mas total também com o outro,
para que a gente passe para uma outra parte dos mandamentos que é direto com o outro. Sim. É fantástico. E aí a gente chega no sexto, que é o respeito da vida. Então, se você já teve os 4 primeiros, que é descobrir a Deus, você já fez a ponte, você está sendo a ponte, então entenda que você está sendo a ponte para a vida. Olha que incrível. Então, você está sendo a ponte para dar vida, para dar sentido à vida. Então, o que eu estou fazendo pelos meus filhos, de controlar as minhas raivas, de controlar os meus rancores, de controlar os meus traumas, de ter essa saúde emocional, é para dar para os meus filhos, e não só para eles, mas para as outras gerações que estão vindo depois de mim, que estão me vendo como modelo. E não importa, não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou pai, todo adulto em algum momento já foi modelo para alguma criança. E aquela criança pegou alguma coisa. Então, se a gente tivesse consciência disso, que a lei de Deus nos prepara para sermos também referência, e o sexto mandamento é justamente assim, a referência para a vida, não para a morte. E é isso que eu acho que é o mais importante, sabe? Eu acho que a gente precisa entender, você que está aí em Comunalta, você precisa entender que a ponte que Deus quer fazer no sexto mandamento é para falar sobre vida, não sobre morte. Apesar de falar sobre assassinato, Deus quer falar sobre preservação da vida, sobre respeito à vida. Primeiro, a vida que há em você, as emoções que você carrega, os traumas que você carrega, porque o ódio que você carrega de alguém, o rancor que você carrega a alguém, não é só destinado ao outro, também vive em você. E Deus quer que você viva uma vida em abundância. Deus quer que você conheça um Deus que é de vida. Por isso, se você caiu de paraquedas nesse link aqui e viu primeiramente esse, eu te chamo, eu te faço um clamor. Veja os outros mandamentos, porque tudo está costurado. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto mandamento e até o 10º, como nós vamos estudar. Por isso eu te digo, hoje, a vida que Deus deu a você, que você possa vivê-la de maneira intensa, de maneira consciente, e que Deus possa fazer da tua vida algo tão incrível, algo tão emblemático, tão forte, que isso possa ser transbordado para outras pessoas, e que a vida que é tão respeitada em você, que você dá tanto valor em você, que Deus possa te ensinar a dar esse mesmo valor a outras pessoas, e que a sua vida seja em abundância, mas que também as pessoas ao seu redor vivam abundantemente, que você possa dar valor à vida. Que Deus te abençoe e até uma próxima. Eu vivi muitas coisas, aprendi, mas ainda um vazio eu sinto em mim. Corro em desespero atrás de amor e paz. Os meus sonhos ficaram para trás. Tento abrir os olhos para enxergar, e palavras de meus lábios expressar, mas é vão meu esforço em tentar, e sozinho ainda insisto em lutar. Perdão, Senhor, como posso deixá-lo? Como posso negá-lo? Sou tão fraco na dor. Vem, Senhor, segure firme a minha mão. Não posso mais viver sem que o meu Deus habite em mim. Minhas lágrimas eu vejo em seu olhar, em seu coração está o meu coração, meus pecados nas marcas de suas mãos.
seu manto a dor e a culpa cobertos estão. Perdão, Senhor, como posso deixá-lo? Como posso negá-lo? Sou tão fraco na dor. Vem, Senhor, segure firme a minha mão. Não posso mais viver sem que o meu Deus habite em mim. Livre do pecado e da dor, hoje eu sou livre. Já não sinto mais temor. O meu vazio foi preenchido com a presença do Santo Espírito. Nova vida tenho, pois Cristo me transformou. Perdão, Senhor, como posso deixá-lo? Como posso negá-lo? Sou tão fraco na dor. Vem, Senhor, segure firme a minha mão. Não posso mais viver sem que o meu Deus habite em mim. Não posso mais viver sem que o meu Deus habite em mim. Lembrar que é muito interessante, né? Porque ele constrói, Ish é um nome para Adão, né? Errou! Nossa. Tá difícil esse escritinho hoje. Eu quase, hein? Não peguei, ele voou para lá. Isso, e que Deus está tentando trazer para nós essa nova... Errou! Gente, esse negócio vem na minha cara. Tá difícil hoje. Nossa, eu achei que era ele pousado aqui. É porque daí a gente fica realmente, nossa, a gente fica aqui. Ninguém acertou!